Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal, que estão assistindo o vídeo, que estão interagindo, comentando, compartilhando. E peço que vocês continuem interagindo para que assim meu canal possa crescer. Agradeço a cada um de vocês. Peço que vocês não esqueçam também de ativar o sininho para que cada conteúdo que eu posto chegue a vocês. E hoje é quarta-feira, hoje é dia de culto na minha igreja e o vídeo que eu vou trazer hoje para vocês é uma parte de um estudo que está começando sobre Mateus 5, as bem-aventuranças. O livro de Mateus, para quem não sabe, é um livro escrito para judeus. Naquele momento, quando Mateus escreve o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele tinha um propósito de falar com os judeus que Jesus Cristo era o Messias que eles esperavam. Então a ideia de Mateus era essa. 4 evangelhos foram escritos, cada um foi escrito a um destinatário diferente, com um propósito diferente. Hoje nós reunimos essas informações que servem para o nosso dia a dia, servem para a nossa vida, e nós podemos aplicar. O livro de Mateus ele foi escrito com a intenção de instruir os judeus sobre o Messias a que eles esperavam, sobre o Salvador a que eles tanto falavam no Antigo Testamento, que ele havia chegado. Então, quando você lê o livro de Mateus, diversas vezes você vai ver ele chamando a atenção para o seguinte: assim como estava escrito no livro de Joel, assim como estava escrito no livro de Jeremias, assim como estava escrito em tal lugar, assim como tal, sempre fazendo referência ao Antigo Testamento, porque as promessas vinham de lá. E ele mostrava que estavam se cumprindo em Jesus, aquelas promessas, e que Jesus era o Messias que eles esperavam. E muitos dos próprios escribas e fariseus, eles não percebiam isso. Eles esperavam um rei que vinha com coroa, com galardão, com riquezas e tal, e veio um carpinteiro. Então eles olhavam e eles não identificavam ali o Messias, o Salvador. E Mateus escreve dessa forma. E inclusive, quando você estuda a estrutura inteira do livro de Mateus, ele é dividido em 5 partes. E a ideia justamente era trazer um novo ensino a respeito dos 5 livros que os judeus estudavam sempre, que era o Pentateuco. Então, quando você pegar a estrutura de Mateus, em qualquer estudo que você for pesquisar, seja na internet, você vai ver que ele é dividido em 5 partes, né? O nascimento de Jesus até o Sermão do Monte, que nós vamos começar a falar da bem-aventurança. Depois ele fala sobre alguns milagres, depois ele fala sobre as parábolas, ele fala sobre escatologia, sobre o final dos tempos, né? E sobre a morte de Jesus. Eu anotei aqui as 5 divisões principais, e ela fala assim: ética do reino, missão do reino, parábolas do reino, comunidade do reino, escatologia do reino. Ou seja, tudo relacionado ao reino de Deus. Quando Jesus ele inicia seu ministério, ele já inicia dizendo que ele veio anunciar o reino dos céus. Ele veio para inaugurar o reino dos céus. Então dali para frente o reino de Deus foi inaugurado, o reino eterno de Deus. O reino eterno de Deus foi inaugurado. A partir do momento em que nós queremos participar desse reino, nós não esperamos até a morte. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e nós passamos a fazer parte desse reino, né? Nós passamos a fazer parte desse reino. Então, sempre quando você lê uma parábola, ela vai estar falando assim: o reino dos céus é como 5 virgens, né? Esqueci. É como as 10 mulheres virgens, né? Eu falo noiva, mas não é noiva. É como as 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 imprudentes, né? O reino dos céus é como um tesouro que foi escondido. Então sempre você vai ver essa menção de Jesus explicando. O livro de Mateus ele está tentando explicar sobre o reino de Deus, como que funciona o reino de Deus, como que vai ser o reino de Deus. Então tudo isso fala de reino, todo o livro fala de reino. E dentro desses 5 pontos, a qual o livro foi dividido, nós encontramos justamente o Sermão do Monte, né?
que fala sobre que é o primeiro sermão. Obrigado, irmão. É o primeiro sermão que Jesus pregou. É o primeiro sermão que Jesus pregou. Então, olha que interessante. O que é mais interessante, né, que eu acho dentro dessa mensagem? Porque quando nós estudamos uma mensagem de Paulo, uma mensagem de Pedro, uma mensagem de João, ou uma mensagem, seja lá de quem for, é legal. Nós sabemos que é inspirado. Mas esse sermão, ele veio do próprio Jesus. É a água direto da fonte, né? Nós vamos beber direto da fonte. Não vai ter aquele transporte, aquela passagem, ou alguém que trouxe para mim. Não, é o próprio Jesus ensinando. Observa comigo no versículo 1 aí do capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los. Então tudo que nós vamos ver aqui nesse estudo foi o que? Foi o que Jesus ensinou. Nós vamos refletir sobre aquilo que Jesus transmitiu, a mensagem vinda do próprio Cristo, do próprio Deus, que desceu do céu. Ele falava através dos profetas, e ele mesmo veio e transmitiu a mensagem, e explicou como que é o reino de Deus. Quando eu elaborei esse tema de estudo, ética, moral, princípios e valores do reino, é porque Jesus vai mostrar como que é a característica de um servo de Deus, como que é a sua conduta, como que ele age em determinadas situações. Pensa bem, o Sermão do Monte, por alguns estudiosos, é chamado de contracultura, porque é totalmente ao contrário do que o mundo nos ensina, né? Quando nós pegamos as bem-aventuranças, por exemplo, é totalmente ao contrário daquilo que o mundo nos ensina. O mundo não nos ensina que nós devemos chorar, ou que nós devemos ser pobres, né? Ou justiça. Ao contrário disso, né? Ele ensina que a gente tem que buscar a felicidade a qualquer custo, que nós devemos ser exaltados. E o ensino de Jesus vem mostrar algumas verdades para aqueles que realmente querem servir a Jesus, que realmente querem ter um compromisso sério com Deus, que realmente quer ser igual nós cantamos, que eu estava prestando atenção no louvor, um adorador com excelência, que realmente faça aquilo da forma que Deus espera que seja feito, da forma que Deus espera que seja feito. Uma das questões que nós vemos muito aqui, quando eu li esse primeiro versículo, é porque acontece assim: a primeira coisa que Jesus fez quando encontrou seus discípulos foi ensinar eles. Foi ensinar. Ele teve essa preocupação, ele teve esse cuidado, ele teve um zelo de sentar, parar e explicar como que deveria ser a conduta deles, como que deveria ser feita as coisas a partir daquele momento. Quando você pega lá, eu até falei no domingo, os irmãos conhecem esse texto de Mateus 28, 19, ele fala assim: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então ele fala uma coisa que é interessante aqui no versículo 20: ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, né? Agora olha que interessante. Como que nós vamos guardar as coisas que Deus tem ordenado? Como que nós vamos ensinar alguém? Como que nós vamos multiplicar um ensino para uma pessoa na rua, por exemplo? Se eu não sentei lá antes e aprendi como que funciona, né? Então quando ele fala todas as coisas que eu tenho ordenado, quando ele chega no final do livro de Mateus, ele fala assim: ó, vocês vão ensinar tudo isso que eu ensinei vocês. Então, desde o Sermão do Monte, todo o livro ele vem ensinando. Ele gastou praticamente 3 anos ensinando aqueles homens, para depois liberar
eles, agora vocês vão fazer sozinho. E muitas vezes a gente até vê pessoas na igreja com boa vontade, querendo fazer, querendo agir, querendo ter uma posição, ter um cargo, ou ministrar, ou pregar, ou cantar. Mas essa pessoa não parou para pensar que ela precisa sentar e aprender. Ela precisa ouvir a mensagem de Jesus, entender o que agrada a Jesus primeiro, para que isso ela multiplique para as pessoas. Então, é legal a gente fazer. É necessário que faça, né? É necessário que faça. É necessário que as pessoas agem, que tenham uma atitude. Pense bem. Hoje nós temos alguns cultos que as pessoas também não querem fazer. É um culto emocionado. Não sei se você já viu uns cristãos que são emocionados. Pessoas que elas ouvem a palavra, elas sentem, entendem aquilo que Jesus falou, elas se emocionam com aquilo, mas não passa disso. Não passa disso. E muitas vezes o crente para nessa fase. Ouvir, sentir, ou então até quando você vê uma pessoa na rua, já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês. Você vê uma pessoa numa situação difícil, você percebe que ela está numa situação difícil, seu coração até arde, seu coração até se comove, às vezes você até chora, mas você não faz nada. Então o convite que Jesus faz para nós é aprender e praticar. É aprender e fazer. Percebe que quando ele fala aqui, ide, vão, é uma ação. É uma ação, não é para ficar parado, não é para ficar estático, não é só para sentir emoção, é para fazer, é para ir. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um estudo maravilhoso que falou muito ao meu coração. Espero que tenha falado ao coração de vocês também e que vocês possam guardar a palavra do Senhor e praticar a vontade do Senhor na vida de vocês. Lembrando para vocês se inscreverem no meu canal, compartilharem os vídeos, curtirem, comentarem e até a próxima.